Olá, começa mais uma edição do Web Notícias, jornal produzido por nós, alunos de jornalismo da Universidade Metodista de São Paulo. Hoje, você vai conferir uma reportagem sobre como a nova profissão desejada pelos jovens, a de YouTuber. Smartphones podem ajudar no aprendizado dos alunos. Confira a matéria sobre as mães que se dedicam ao lar e as que se dedicam ao trabalho. E veja também a dica cultural da semana. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Web Notícias. Ele usa em aula, então a reflexão que é importante não está em lugar nenhum. A loja online é o que me dá divulgação e me traz clientes. Desde então eu tive que trabalhar para ajudar minha mãe, passamos por dificuldades. No mundo cada vez mais digital, o uso de smartphones em sala de aula pode ser uma alternativa para ajudar no aprendizado. O desafio é utilizar a tecnologia de forma construtiva. Você é daqueles que pega o celular toda hora? Se distrai fácil com os aplicativos do aparelho? Essa é a geração distraída. São pessoas que prestam mais atenção nos seus aparelhos tecnológicos do que em qualquer outra coisa. Segundo dados do IBGE, o número de pessoas com telefone móvel para uso pessoal no país cresceu 4,9%, passando de 132 milhões em 2013 para mais de 136 milhões em 2014. Isso corresponde a mais de 77% da população com 10 anos ou mais. Há uma lei vigente no estado de São Paulo desde 2008, que proíbe o uso de celulares e aparelhos eletrônicos em sala de aula, mas professores adotaram um método que une a aula tradicional e a tecnologia. Passando um pouquinho agora na área de gases nobres, eu quero que vocês pesquisem aí no celular de vocês a diferença entre energia mecânica e energia térmica. A gente pode sim repensar a proibição e pensar o uso de material disponibilizado online. Então, o professor, numa prática de sala de aula, ele vai disponibilizar texto, ele vai encurtar a distância com o material que ele vai pôr. Mas o que é assunto essencial, o que ele faz? Ele usa em aula. Então, a reflexão que é importante não está em lugar nenhum. Está no momento da aula. Mesmo com a lei, os jovens não deixam de estar conectados dentro da sala de aula. E que você consegue, sei lá, acho que é muito mais fácil de você se comunicar com um monte de gente e também de você saber muita coisa que na internet sai na hora. Sem precisar, jornal, essas coisas, na internet já tem tudo. Consegue ter, uma relação meio direta com a pessoa, não tem necessidade de ficar ligando. É, uma forma mais fácil de comunicação. Sem conseguir conter o uso dos smartphones em sala de aula, muitas escolas estão preferindo tratá-los como aliados e transformando os aparelhos em instrumentos pedagógicos. Dentro de uma proposta pedagógica, não é, pré-estabelecida pelo professor, ele auxilia. A facilidade para eles daquele momento, de uma resposta imediata naquele momento, né? Então, assim, mas sempre o professor que acaba colocando a necessidade ou não. A Universidade de Economia de Londres fez uma pesquisa e o resultado foi que as escolas que baniram o uso do aparelho notaram uma melhora de 14% na nota dos alunos. Mas o uso da tecnologia auxilia ou atrapalha? Uma coisa é a gente pensar no segmento de ensino, né? Então, uma coisa é você pensar em propostas práticas para o trabalho pedagógico na escola, de um jeito que a gente trabalhe dois aspectos. Da consciência sobre o uso. E 2, de como é que a gente pode utilizar isso como ferramenta de pesquisa. Já pensou em trabalhar sem ter que sair de casa e sem ter horário para acordar? Isso já é uma realidade de alguns jovens brasileiros que possuem canal no YouTube. Olá, ser humano, seja muito bem-vindo. Oi, tudo bom? Oi, gente. Oiê. Como vai você? Os nativos digitais encontraram no YouTube uma plataforma para conversar com seu público e, de quebra, arranjaram também uma profissão, a de YouTuber. Sim, produzir conteúdo audiovisual para a web pode ser uma atividade remunerada. E o sucesso econômico dos YouTubers está diretamente relacionado ao número de inscritos no canal. Como assim? É simples. Quanto maior for o seu público, maiores são as chances de receber propostas de anunciantes. O fundador do canal Baixa Memória, Cauê Bueno, pode explicar melhor. Bom, o YouTube ele tem um mecanismo dele de quanto mais visualizações você fizer, mais você ganha, né? Porque ele tem, basicamente, a galera vê o vídeo, vê a propaganda que tem. Então, com aquela propaganda, você ganha um dinheiro em cima dela. Hoje em dia, eu já consigo, vamos dizer assim, entre aspas, já consigo viver com o YouTube. É mais salário mínimo, é bem mais salário mínimo. A internet e suas possibilidades ainda estão sendo testadas pelas pessoas que querem falar e ser ouvidas nos megabytes afora. Mas onde há uma nova forma de empreender, também existe a necessidade de quebrar velhos preconceitos.
As pessoas elas têm muita dificuldade de entender quem produz conteúdo na internet ou quem trabalha com internet. Acho que ainda tem muito preconceito. A minha família, uma parte dela entende, já sabe, entende o porquê eu não estou trabalhando fora e o porquê que eu estou me dedicando a isto e o quão importante eu me dedicar, porque não é de uma hora para outra, não é de um dia para o outro. Mas as pessoas olham como se eu não fizesse nada da minha vida. Então as pessoas não enxergam, a partir do momento que eu não ganho, que eu não me sustento com o canal, elas não enxergam que eu trabalhe com ele. Então, por mais que eu trabalhe todo dia, que eu enlouqueça com o canal, que eu saia para gravar o dia inteiro, as pessoas não enxergam ele como um trabalho. Se eu fosse você, eu ouviria a dica da consultora de mídias digitais, Carol Coelho. Ela tem bastante experiência no ramo. Não adianta. Hoje, infelizmente, a gente já chegou num momento em que o mercado está saturado de blogs. Existem muitos blogs, então para você se destacar, você tem que ser muito boa e você tem que tratar o seu negócio como um negócio. Você tem que saber que você tem que investir tempo e dinheiro nele. Quando você trabalha com algo que você gosta, aquilo não é um trabalho mesmo, por mais clichê que pareça. Hoje a gente sabe que tem muitos blogs, mas quando você trabalha com o que você gosta e te dá prazer, vale a pena, não é um trabalho. Então persista, se dedique e tenha um prazo também. Se você quer de fato ter um retorno com isso e tratar como negócio, então como qualquer negócio, você tem que ter um prazo para ver se ele te deu o retorno financeiro que você esperava. Com tantas iniciativas bacanas, tá na hora de você apertar o play da câmera e seguir em frente. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, não esquece do joinha, clica aqui embaixo, compartilha o vídeo nas redes sociais e comenta o que você achou, tá bom? É isso, galera. É nóis. Tchau! Já pensou em ganhar dinheiro fácil e com pouco investimento? O e-commerce brasileiro tem feito sucesso e ganhado cada vez mais espaço por meio das lojas online, garantindo maior acessibilidade entre os clientes e seus comerciantes a longa distância. Com apenas um clique, os consumidores têm acesso às vitrines virtuais e não precisam nem sair de casa para efetuar uma compra. Segundo dados da Ebit, o e-commerce brasileiro movimentou em 2015 mais de 41 bilhões de reais, valor que representa um aumento de 15,3% em comparação com 2014. Aos 20 anos, a estudante de psicologia Luana é dona de uma loja virtual de bijuterias, que já tem mais de 25 mil seguidores no Instagram, uma rede social para compartilhar fotos e vídeos. Consigo administrar meu tempo, querendo ou não. Eu consigo falar assim, ó, nossa, hoje eu tenho que estudar muito para psicanálise. Não, eu só vou procurar amanhã, entendeu? Mas eu tento sempre criar uma rotina, né? Um hábito. Além de garantir uma renda extra, o economista Alexandre Borbelli acredita que abrir uma loja online é uma alternativa para quem deseja economizar e não tem condições de fazer um alto investimento. Você tem os custos, por exemplo, com iluminação, que é energia elétrica, etc. Eles geralmente são menores do que a loja física, presencial, que precisa de um certo aparato para atender o público, que precisa de toda uma infraestrutura para poder atender os clientes de uma forma geral, aluguéis mais caros, geralmente tem que estar numa rua movimentada, num ponto estratégico, né? Para poder então atender esse público, e aí os custos são maiores. Uma das vantagens da loja online em relação à loja física é que ela possibilita ter clientes em todo o Brasil e até mesmo no exterior. É o caso da Amanda, ela é dona desta loja de biquíni em São Bernardo. A jovem de 21 anos também ministra a loja online e garante que é uma ótima forma de divulgar o seu trabalho. A loja online é o que me dá divulgação e me traz clientes, né? Eu tenho clientes de Campinas, de Mariporã, eu tenho clientes que vêm de longe, como eu sou da ABC, e que vêm aqui só para conhecer o meu produto. Além disso, a plataforma online também é uma maneira de mostrar o que às vezes fica escondido nas prateleiras. O mundo dos cosméticos vem crescendo, mas eu não estou falando de maquiagem para mulher não, e sim produtos de beleza masculina. De acordo com a Associação Internacional de Cirurgia Plástica, o consumo de cosméticos masculinos cresceu 163% nos últimos 5 anos. Com este crescimento, vlogs voltados à beleza do homem foram criados na internet. Homens e mulheres dão dicas de como usar e onde comprar produtos como base para unha, cremes hidratantes e pomadas para cabelo. Segundo a Associação Brasileira de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, os produtos masculinos representam 10% do consumo total do mercado de higiene, perfumaria e cosméticos do Brasil.
O Dia das Mães está chegando e você sabe a diferença entre as mães modernas para as mais tradicionais? Redes sociais, internet, digitalização, trabalho fora de casa, um mundo moderno e atual que ainda não pode abrir mão de um personagem fundamental, a mãe. É comum ver mães que trabalham e se dividem entre o emprego e os filhos. Por outro lado, esse mundo ainda cede espaço para as mães que preferem se afastar da carreira para acompanhar de perto o crescimento de seus filhos. Um exemplo é Carolina Correia. A mãe da Maria Júlia, de 10 anos, trabalha desde os 14 anos. Eu fico com ela um pouco de manhã, aí depois eu vou fazer as minhas coisas em casa mesmo, trabalho como mídia social pelo computador. Aí eu dou uma segurada com ela, faço o almoço pra ela, dou o almoço pra ela, vai pra escola, eu venho pra cá. Aí 6h30, 7 horas ela já voltou da escola, ela fica com meu pai e com a minha mãe, pra eu poder fazer essas coisas. Desde pequenininha ela sempre foi muito consciente. Eu criei ela assim, bem independente, porque eu acho que hoje em dia não dá pra você ficar com muito apego, porque é complicado. Desde sua criação, Carolina conviveu com uma mãe que trabalha. Minha mãe sempre foi muito focada no trabalho dela. Agora ela é focada na minha filha, né? De acordo com um levantamento realizado pelo IBGE, as mulheres trabalham mais que os homens. Em 2004, a carga horária das trabalhadoras era de 4 horas a mais por semana comparado aos trabalhadores do sexo masculino. Já em 2014, esse número aumentou em 1 hora, passando de 4 para 5 horas semanais na dupla jornada entre emprego e casa. Em outros casos, existem algumas mulheres que optam por deixar a carreira e a independência financeira de lado para cuidar de seus filhos. Assim foi o caso da dona de casa Vanessa Mendes. Mãe da pequena Rafaela, de 2 anos, e do Matheus, de 20 anos, escolheu deixar a sua carreira de lado para cuidar de sua filha mais nova. Logo que eu soube que eu estava grávida dela, eu perdi minha mãe. Então eu tive que abandonar trabalho por não ter família perto, por não ter com quem dividir a maternidade, por não ter minha mãe junto comigo. Então eu tive que aprender a ser mãe. Mas essa nova rotina de sair do trabalho e ficar em casa para ser mãe trouxe uma série de novidades. Durante minha vida inteira eu trabalhei, desde os meus 14 anos. E até meus 36 eu trabalhei, engravidei da Rafaela, parei de trabalhar. E assim, até hoje eu sinto, porque eu sempre fui muito independente, eu sempre gostei muito de trabalhar, eu sempre convivi muito com pessoas. Então hoje eu me sinto mais mãe. E se eu tivesse a oportunidade de voltar a trabalhar com a Rafaela agora um pouquinho maior, eu voltaria também. Mães com perfil de Carolina e Vanessa, estando trabalhando ou em casa, fundamentalmente contam com um apoio importante para cuidarem de seus filhos. O apoio de uma outra pessoa nesse processo, geralmente sua própria mãe. A minha mãe trabalhava, a minha mãe tinha um cargo bom, que minha mãe, no meu nascimento, minha mãe acabou abandonando isso para cuidar de mim. E na época tinha o meu pai, que mais ou menos foi a mesma história. Nós perdemos o meu pai, eu tinha 14 anos, desde então eu tive que trabalhar para ajudar minha mãe, passamos por dificuldades, mas não me arrependo. E ela também, onde estiver, eu sei que ela não se arrepende de ter largado mão do profissionalismo dela pela maternidade. No fim, não importa se as mães trabalham ou não, elas sempre arranjam um tempo para cuidarem de seus filhos e, essencialmente, serem mães. Um abraço na mamãe. Ai, que gostoso! Encerra aqui mais uma edição do Web Notícias. Para mais informações, acesse o nosso site www.rronline.com.br e nos siga no Facebook, Twitter e Instagram. Até mais!